Quem tem tido paciência de esperar em Deus? Mesmo às vezes olhando e vendo a dificuldade, o problema está ali. Mas o que é que eu irei fazer diante deste problema? O negócio funciona assim. O problema está aqui, a dificuldade está ali. Mas a Bíblia diz a mim e a você que a última palavra ainda é de Deus. Por mais que olhamos e não estamos vendo da maneira no qual tem que ser, mas o Senhor, Ele opera milagres. Deus ainda é Deus de milagre. Deus ainda é Deus de promessa. É por isso que nós estamos aqui adorando. Por quê? Porque o Senhor tem algo para entregar? Não, porque Ele é Deus. Porque quando se busca a presença de Deus, em primeiro lugar, a Bíblia nos assegura que todas as demais coisas serão acrescentadas. O que Deus diz dentro desta palavra é: olha para o céu, busca o meu reino, porque na terra o Senhor cuida de tudo que nós precisamos. Ele olha para as nossas vidas e Ele diz bem assim: está vendo os passarinhos? Eles não trabalham, mas não falta comida, não falta água. E vós, quem sois? Não sois filhos? Então eu também cuido de você muito mais do que passarinho. O que Deus está dizendo é que quando se trata de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, tudo o que nós precisamos, o Senhor, Ele vai acrescentar em nossas vidas. De repente você olha para dentro desta palavra e você olha e às vezes diz: mas eu não estou vendo nada. Você não foi feito para ver, você foi feito para crer, porque a palavra já diz: bem-aventurados que não viram, mas creram. Você não vive por vista, mas você tem que viver por fé. Aleluia, porque Deus, Ele é fiel. Mais uma vez eu digo, Deus é fiel. Ele diz algo para você, a palavra diz algo para você, o que Ele falou vai ser cumprido, mas parece que está dando tudo errado, mas a palavra não falou que vai dar certo. No final a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Abra comigo, você que trouxe a Bíblia, você que trouxe a tua espada, no livro de Juízes, capítulo 11. Nós vamos fazer aqui a leitura desta palavra a partir do versículo 1. Juízes, Velho Testamento, capítulo 11, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a leitura. Aleluia! Glória a Deus! Juízes está logo depois de Josué. Todos acharam, amém? Amém. Quem ainda não achou, diga: eu não achei. Que nós vamos aguardar você. Podemos fazer a leitura então da palavra? Diz assim as Escrituras: era então Jefité ou Gileadita, homem valente, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos, meio-irmãos, e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com eles saíam. Até aqui a leitura desta palavra. Apresentamos ela para o Senhor.
porque esta palavra é do Senhor. Amém? Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, mais uma vez nós adentramos a Tua santa e gloriosa presença em oração, para podermos aqui, ó Deus, apresentar esta palavra que é do Senhor, para que o Senhor então possa falar por intermédio desta palavra com as nossas vidas, para com a Tua igreja, e que o Espírito de Deus paira sobre este lugar, e que o Senhor brada em cada vida, em cada coração, levanta, meu Deus, os caídos, fortalece aqueles que estão fracos, traga virtude e vigor àquele que necessita, mas que eles não saiam daqui da mesma maneira como eles chegaram e entraram por essas portas. Meu Deus, muitos abatidos, muitos preocupados, olhando para o problema, para a situação, mas que o Senhor, por intermédio das Escrituras e da palavra, o Senhor possa falar então mais uma vez com as nossas vidas, dentro deste santuário, dentro da Tua igreja. É o que nós, meu Deus, aqui te pedimos em oração, e nós entregamos nas Tuas mãos, e eu me coloco diante de Ti como uma pequena ferramenta, que pela misericórdia possa usar da minha vida, e que o Senhor possa falar, meu Deus, com toda a igreja, e tudo aquilo que é maligno no mundo espiritual do Senhor, paralisa todo levante, todo bloqueio, e que o céu esteja aberto, e que a palavra venha aqui desenvolver, desenrolar, e que venha falar com a Tua igreja, no nome de Jesus. E a igreja, podemos assentar adorando ao Senhor e glorificando então a Deus, e que possamos ser nesta noite mais uma vez compartilhar aqui de uma palavra no qual então Deus Ele traz para as nossas vidas, conforme aqui a leitura então desta palavra. Nós vamos entender e também nós vamos aprender nesta noite uma lição de que não importa o lugar aonde nós verdadeiramente estamos, o que importa é quem vive e quem anda com as nossas vidas. Independente de onde você está, não estou dizendo de você colocar os seus pés em lugares errados, mas eu estou dizendo da onde você está, mas você se encontra com a presença de Deus na sua vida. Vamos olhar aqui dentro das Escrituras Sagradas, no livro dos Juízes, neste capítulo 11, fizemos aqui a leitura da vida de um jovem, de um homem, de nome Jefité. Já foi falado aqui sobre este assunto, já foi falado aqui sobre a vida deste jovem, mas eu acredito que por intermédio ainda desta palavra, que se renova todos os dias, ela ainda quer falar com as nossas vidas, ela quer falar com a sua vida. Jefité, então, como a palavra de Deus aqui relata, era um moço, filho de um homem chamado Gileade. A Bíblia diz então Jefité ou Gileadita. A Bíblia aqui, ela traduz para as nossas vidas que este homem, este moço, tinha duas qualidades muito fortes. Ele era valente e ele era valoroso. Porém a Bíblia traz aqui uma situação meia ruim para o lado dele, que colocou ele à prova. Porém ele era filho de uma prostituta. Aleluia. Mas nós vamos entender que por intermédio então da palavra do Senhor, nós vimos aqui que este menino, este moço, pode sim, a Bíblia não diz, mas a gente pode entrar e sim passear dentro da palavra, que pode ter sido ele vítima de bullying por muito tempo, porque a palavra de Deus aqui, ela fala que Jefité, ele convivia na casa do seu pai, mas porém a mulher de Gileade também tinha outros filhos, mas ali eles conviviam em um ambiente.
Eles viviam em um ambiente juntos, mas porém, no decorrer do tempo e no passar dos dias e dos anos, nós vamos ver que os irmãos já não mais estavam aceitando a presença daquele moço que era filho somente de seu pai. Ele era somente filho de Gileade. E os irmãos então já começam a indagar ele, já começam a olhar para ele, dizer: está achando que vai levar o que é nosso? Nós somos filhos do casamento certo, você é filho da prostituta errada. Era assim já que ele já ia indagando e fazendo, já ia falando com aquele jovem, já tentando ali colocar confusão na mente. Aquele jovem já estava debaixo de um teto, no qual ele já não estava se sentindo muito confortável, mas ele se mantinha ali reto na presença do Senhor, porque o que vale, como nós dizemos e falamos, nós não entendemos o momento que nós estamos vivendo, não estamos muitas das vezes entendendo o que estamos passando no decorrer dos dias, mas a nossa vida, a nossa fé tem que estar alicerçada no Senhor, porque se você estiver em Deus, se você estiver no Senhor, passa o que você passar, Deus ele é fiel e justo para te justificar. Por isso a Bíblia ela diz a nós: não te assombres e nem tenha medo, saibas que eu sou o Senhor. Mas eu tenho um problema tão difícil, pastor. Eu tenho um problemão para ser resolvido que aos olhos do homem não tem jeito. Mas posso te dizer uma coisa: se tiverdes fé, com Deus tudo é possível. Este moço aqui, muito novo, e já passando por tanta dificuldade, tanta peleja, tanto apontamento. Você já imaginou nas rodas de brincadeira, os meios irmãos olhando e dizendo: olha, da minha casa você não leva nada. A herdade do meu pai é nossa, não é tua, porque você é filho daquela que entrou no casamento. Você é filho daquela que atravessou pelo meio do caminho, você não tem direito. Mas como já se foi falado aqui nesta noite, pode uma mãe, um pai abandonar um filho, mas Deus jamais te abandona, porque o amor de Deus é incondicional, a misericórdia de Deus se estende todo dia para as nossas vidas. Se tem uma coisa que nós temos nas nossas vidas, é Deus que não nos abandona. Por isso não deixe Deus por nada, sirva a Ele, adora a Ele, ande com Ele, sirva a Ele com temor, adora a Ele de verdade, porque com certeza vai valer a pena, porque Ele continua, aleluia, sendo grande nas nossas vidas. Determinado tempo, os irmãos então colocam ele para correr. Olha, eu acho que já chegou o tempo, você está bem crescidinho, chegou o tempo de você ir embora, chegou o tempo de você sair da nossa casa e vai procurar o seu caminho. Olha que terrível é ouvir isso dentro da sua própria casa. Nós não vimos a palavra de Deus relatar em nenhum momento que o seu pai vai em sua defesa, porque a partir do momento que os irmãos então colocam ele para fora de casa, ninguém o defendeu, mas ele foi. Ele deixou lá na casa. Se nós olharmos dentro desta palavra, nós vamos entender que este menino, este moço, esse jovem chamado Jefité, tinha tudo para dar errado. Diga comigo, tinha tudo para dar errado. Mas se eu te falar para você que deu certo, sabe por que deu certo? Porque ele não abandonou Jesus.
Tem aqueles que às vezes são deixados para lá, mas abandona sua fé, abandona Jesus, mas não, ele foi numa convicção dentro dele, aleluia. Eu vou, mas eu vou voltar honrado. Eu vou, mas no lugar da humilhação Deus me trará exaltado. Você vai pegando a palavra. Você pode até ter sido humilhado, mas Deus, quando você é fiel a Ele, Ele tem uma exaltação para a tua vida. No tempo dele, mas Ele faz. No tempo dele, mas Ele cumpre. Porque fiel é a palavra do Senhor. Fiel é aquele que está prometendo. Fiel é aquele que está dizendo e falando para a sua vida. A Bíblia diz que Jefité se ausenta do meio da sua família. Acredito, se eu pegou uma trouxa, poucas coisas que tinha, coloca sobre as costas e vai embora. Agora já é um moço jovem, um menino sem teto, sem família, sem pai, sem mãe, deserdado, filho de uma prostituta, bastardo. Mas porém ele estava aos olhos de Deus. Deus estava com os olhos sobre a vida dele. Ele não entendia nada, mas Deus trouxe a ele estrutura. Deus trouxe ele, eu acredito, um equilíbrio para se manter na posição, porque lá na frente Deus leva ele então para outro lado. Deus leva ele para outro ambiente, umas terras chamadas Top, para ensinar a ele, aleluia, a ser um valente, a ser um guerreiro, a ser um homem, aleluia, que era de pulso firme na presença de Deus. Porque vamos entender dentro da palavra e desta palavra, que não é o ambiente que se encontra você vivendo que vai te fazer, mas é você que vai fazer dentro do ambiente onde você está, o que você determinou ser diante de Deus. Não é o ambiente, não é o cenário que vai te mudar, mas é aonde você vive que será mudado por causa da tua vida e por causa do Deus que você teme. Mas é dentro do trabalho, é dentro da empresa, sim, você pode estar cercado de muitas situações, mas Deus não pode ser ausente da tua vida. O brilho do Senhor tem que se fazer presente dentro de você. Jefité poderia ter saído da presença dos irmãos de dentro da sua casa, porque ele era de dentro da sua casa. Ele poderia ter saído revoltado, ele poderia ter saído ali chutando tudo, brigando com todo mundo, ou às vezes dizendo: eu não vou, eu não aceito. Mas não, ele foi. A Bíblia diz que ele foi, e lá aonde ele chegou, criou-se uma estrutura grande sobre a vida dele. A palavra que diz que ele era valente e valoroso, e quando ele chega nesta terra diferente, já olharam para ele e disseram: este aí é diferente, este aí tem algo sobrenatural. É tão forte que a palavra de Deus assegura e nos mostra que quando ele chega dentro desta cidade, pela força do seu braço, ele se torna um grande guerreiro. Ele se encontra ali vivendo uma grande fortaleza da presença de Deus. A Bíblia diz que homens, moços, levianos, rebeldes, pessoas ali de mau caráter, começaram a seguir Jefité. Ele tinha tudo para cair, ele tinha tudo para desistir, ele tinha de tudo para voltar, mas ele se manteve firme e se tornou um grande guerreiro na presença de Deus. Aonde as Escrituras falam que as províncias começaram a ficar de olho nele, disseram: ei, ali está um grande guerreiro. Sabe por quê? Quando você tem Deus na tua vida, você pode ser pequeno na estatura, mas você se torna grande guerreiro, porque Deus que te levantou, é Deus que te chamou. Deus levou este menino para longe, para outra terra. Vamos para lá que eu vou te ensinar. O teu pai abandonou, a tua família, os teus irmãos te expulsou, mas vem cá que eu vou te fazer um grande guerreiro. Você vai voltar, mas espera um pouquinho só, aguenta mais um pouquinho só, e verás a grandeza de Deus na sua vida. A Bíblia fala que aqueles jovens começaram a seguir Jefité. E você vai ler um pouco dentro de alguns estudos, você vai ver que o número foi crescendo
de pessoas que estavam seguindo este moço. E já dentro de pouco tempo ele estava dominando um espírito de liderança fora do normal. As pessoas olhavam para ele e diziam: vou seguir. É diferente. Criou-se dentro daquele grupo enorme de guerreiros um líder, um homem chamado Jefité. Sim, aquele que expulsaram de dentro de casa, que lançaram de dentro de casa. Mas uma coisa eu vou dizer e falar, uma coisa eu vou te contar: ele estava ali dentro de casa, mas o temor de Deus fazia parte da sua vida. Nós vamos ver uma diferença entre quem sai e quem é mandado sair. Pegamos aqui o exemplo: o filho pródigo pede a sua herdade, pede ali o que é de seu direito e vai embora por uma terra longínqua. O pai, ele não impede, mas ele ali reparte os bens e manda o garoto embora. A Bíblia diz que naquela terra ele gasta, uma terra longínqua, uma terra longe, gasta com todos ali, é prostituição, gasta nas rodas de amigos que quando tem serve, quando não tem não serve mais, e ali ele gasta tudo que tem. E de repente aquela terra vem um grande momento de fome. Ele já não tinha mais dinheiro, ele já não tinha mais nada para poder gastar. Então aí os amigos já foram embora, as mulheres já foram embora, gastou tudo dissolutamente. Ali a terra entra numa grande fome e ele vai trabalhar num lugar que cuidava de porcos, o qual você já conhece esta palavra, você já sabe o que a palavra diz, que quando então ele tem desejo de comer aquilo que era servido para os porcos, a Bíblia diz que ele cai em si, acreditando eu dentro desta palavra que ele estava endemoniado quando ele saiu de casa. Mas quando ele cai em si, ele fala: eu vou voltar para casa. Diferente da vida deste moço, no qual expulso foi de casa, foi para uma terra longe, aleluia, nada como top, como nós diz. Lá ele fica e vai aprendendo com o Senhor como fazer para lutar. Muitas das vezes nós se ausentamos, muitas das vezes nós ficamos distantes de algumas coisas. O Senhor está nos ensinando a guerrear, o Senhor está nos ensinando a lutar com as dificuldades da vida. Como foi dito, como foi falado, como foi louvado, que nós estamos em dependência de orar, é de oração, aonde muitos já não estão dando mais importância para a oração, aonde muitos já acham que oração demais não precisa, aonde muitos acham que nem precisa mais se colocar de joelho diante de Deus, no qual nós aprendemos com a Bíblia a necessidade de orar sim sem cessar, a necessidade de ter uma vida de comunhão e dedicação na presença do Senhor, porque sem oração não tem poder, sem oração não tem milagre, sem oração não tem cura, sem oração não tem salvação. O diabo que coloca e estipula isso na cabeça de muitos: não há necessidade de orar mais, não há necessidade de jejuar mais. É um engano, é uma mentira, porque desde a fundação do mundo, desde a criação de todas as coisas, a necessidade de orar, a necessidade de buscar a Deus. Qual que é o único mecanismo que nós temos para falar com o Senhor? A oração. Responda comigo: oração. É orar e agir. Muitas das vezes nós oramos, depois nós temos que ter a atitude de agir, sim ou não? Senhor, eu oro por um trabalho, eu preciso de uma porta aberta. Aí deita na rede e vai tomar Coca-Cola, sim ou não? É desta forma? Não, você vai orar a Deus, você vai consagrar, você vai fazer currículo, você vai orar de joelho em cima e você vai esparramar, e logo alguém vai te ligar. E é desta maneira que nos dias que nós estamos vivendo funciona.
Nós estamos vivendo dias maus e dia difícil, aonde é lançado sobre a igreja um grande esfriamento, mas haverá também um grande avivamento, aonde muitos se colocam de joelhos dobrados para orar e já não consegue mais falar com Deus, já não consegue, não tem palavra, aí já vem logo é um sono, sim ou não? Ela dobra o joelho, você está animado, você está bem, dobrou o joelho, o sono vem, porque quando você dobra o teu joelho para orar, você já está decretando guerra no mundo espiritual, e aí você tem que cavucar, aí você tem que orar, você tem que ir falando com Deus, você tem que romper, o céu irá se abrir, e daqui a pouco a glória de Deus desce, você vai orando, vai orando, vai orando, hora que você vê, as horas passaram, e você se torna então cheio da presença de Deus. Dentro do contexto então desta palavra, no qual nos dá um grande ensinamento, de que não importa o local aonde muitos estão, o que importa é quem você é e a presença de Deus que está na tua vida, que vai fazer a diferença. É você não pisar fora, é você não se escorregar, é você não negar o nome de Jesus, é você não negar Deus, mas é você se colocar numa posição de dizer: Deus, eu te sirvo. Este moço aqui, como eu já disse, na vida dele era para ter dado tudo errado, lançaram ele fora, ele poderia ter sido jogado para fora, vivendo para o tempo de hoje, ele poderia ter entrado na bebida, nas drogas, no tráfico, ele poderia ter feito tantas coisas, mas ele se posicionou aonde ele chegou, e ele se tornou um guerreiro coroado, porque Deus era na vida dele. A família abandonou, todo mundo abandonou, mas ele se tornou um homem guerreiro, valente, valoroso e muito especial, aonde as escrituras falam, aleluia, que ele foi levado para lá, e os estudos também diz que ele era visto por muitas províncias, porque se tornou um homem valente na presença de Deus. Aleluia! E o que aconteceu? Uma certa feita, a palavra de Deus fala que os amonitas vieram para guerrear contra Israel. Se nós puxarmos a leitura de quem eram os amonitas, nós vamos ver que eram homens descendentes da família de Ló, que com suas duas filhas teve 2 filhos. Eram os moabitas e os amonitas. E os amonitas, então, mesmo eles sendo do parentesco de Abraão, que foi chamado para sair da sua terra, da sua parentela, porque uma grande nação o esperava, mesmo sendo os amonitas e os moabitas com parentesco a Israel, mas eles viviam se levantando contra Israel. E quando o inimigo, esses amonitas, se levantaram a levantar guerra contra Israel, quem é que foi lembrado? Pelos próprios irmãos e também pelos anciãos de Gileade. Falou: olha, vocês lembram de Jefité? Sim, o nosso irmão, ele é nosso irmão, né? Primeiro, no irmão não vai levar nada. Então ele ficou conhecido, ele é temido, é um homem de guerra temeroso. E com certeza, se nós formos atrás dele, e ele for aquele que vai encabeçar a guerra contra os amonitas, eles vão pensar:
E acredito sim, a palavra de Deus aqui ela não fala, não traduz, mas acredito que houve uma indagação, houve ali um questionamento dos próprios irmãos, e ali estavam os anciões de Gileade olhando e dizendo: mas é como que nós vamos atrás daquele do qual nós expulsamos para fora de casa? Mas o medo era tão grande, e o irmão que eles tinham, que eles expulsaram, se tornou um guerreiro tão forte e poderoso, não por causa da força do braço, mas por causa do mover de Deus. Nós vamos atrás dele. Ele desceu para as terras de Tobi, e para lá nós vamos buscar e vamos tentar trazer ele de volta, porque ele vai vencer esta guerra por nós, mas não vai ficar da mesma maneira. Ele vai ser condecorado, ele vai ser coroado. Nós vamos buscar este homem, mas nós vamos levar ele agora por cabeça. Não é eu que digo, a palavra. Muitos às vezes entrou aqui sendo cauta, mas nesta noite Deus te tira de dentro deste lugar e te coloca por cabeça. Aleluia, porque Ele é fiel. Ele não te chamou para ser cauda, mas te chamou para ser cabeça. Ele não te chamou para viver por baixo, mas te chamou para te colocar por cima. Isso são palavras proféticas que você tem que receber, aceitar. Você tem que crer, porque no momento ideal Deus tratará sobre a tua vida. E você pensa que eles não foram? Foram atrás de Jefité, e lá chegam os anciões, chegam os irmãos dele, colocaram ele para fora. Mas nós vamos ver outros relatos de irmãos, né? Quem que deu trabalho para José? Mas a igreja não sabe, não? Quem deu trabalho para José? Quem deu trabalho para Davi? Vai percebendo que é dentro de casa que os trabalhos vêm, né? Ninguém confiava em José. José é só sonhador. Davi só sabe cuidar de ovelha no pasto e que acha que é alguém. Não, é alguém que simplesmente desceu no vale e derrotou. Eu digo uma coisa: pela força não do braço, mas pela mão de Deus. Porque nós não lutamos com a força do braço, porque com a força do braço não se vence. Mas quando nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, nós vencemos, porque é uma autoridade sobrenatural de Deus. Tiveram que chegar lá e falar: ô Jefité. E o homem estava armado, o homem estava dentro. A Bíblia não diz, irmãos, mas ele era guerreiro. Se é guerreiro, ele estava fardado. Ele já era um homem diferenciado na terra. Chegam perante ele e falam assim: e aí, Jefité, nós viemos aqui buscar você, porque o rei dos Amonitas declarou guerra contra nós. E nós precisamos de você agora na terra de Gileade. E você pensa que Jefité então ele fica calado? Jefité olha para os irmãos, olha para os anciãos e disse: nossa, engraçado, vocês me machucaram, vocês me colocaram para fora de casa, vocês me expulsaram, e agora vocês estão precisando e sabem que eu tenho sobre a minha vida o poder de decisão, de liderança. Agora que vocês estão em prova, vocês querem a minha ajuda? Agora que vocês estão em guerra, vocês querem que eu vou a favor de vocês? E os anciões com sabedoria já chegam logo perto dele, de Jefité, e diz assim: olha, se você for com nós, nós vamos dar a palavra, nós vamos colocar você como líder cabeça, nós vamos colocar você como o maior líder de Israel em Gileade e todas as províncias, mais de 20 cidades. Você será coroado, você será um homem exaltado sobre essas terras.
O que nós vamos ver dentro desta palavra é que ele saiu debaixo de uma humilhação muito grande, mas ele retornou como juiz. A Bíblia diz que ele foi o 8º juiz daquelas terras. Ele julgou então Gileade, as suas províncias e cidades, durante 6 anos. E ali Jefité, ele age de acordo e olha para a vida daqueles homens, dos seus irmãos, e disse: então quer dizer que se eu voltar para Gileade, vocês vão me colocar por cabeça, eu vou ser chefe, eu vou ser o homem que vai liderar todos vocês? Eles dizem sim. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo que quem foi jogado para fora agora está voltando para liderar todo mundo? Quem foi tirado dentro de casa, jogado para fora, agora está voltando para liderar, e de uma maneira diferenciada. Juiz. Quando se fala em juiz, o que você imagina? Autoridade. Diga autoridade. Porque diante da autoridade do juiz, todo mundo consente e cala, sim ou não? É só o juiz do juiz para desfazer aquilo que o juiz manda, sim ou não? Porque ele escreve que a caneta ele determina tem que ser cumprido. Se ele escrever no papel, invade a casa de fulano, tal, rua tal, chega lá, e se não abrir, arromba. O que vai acontecer? Não abre não para você ver só, a ferramenta come. Juiz, autoridade. Jefité pega os moços livianos, ele fez um grande exército, fala assim: Jefité não entrou na dos levianos. Os levianos que tiveram que entrar na de Jefité. Olha, aonde você está, você vai entrar na situação daqueles que estão induzindo você, ou eles que vão ter que entrar naquilo que você é? É o caráter que define o que nós somos. Não podemos compactuar com aqueles, às vezes, que nos rodeiam, seja onde for, por causa da amizade, do companheirismo. Porque a Bíblia diz que eu e você não devemos servir a Deus diante da aparência dos homens, diante daquilo que os homens às vezes indagam que nós devemos ser. Nós vamos ser aquilo que Deus quer que nós venhamos ser. É o testemunho verdadeiro que vai fazer toda a diferença. É aquilo que você é diante de Deus que vai trazer a dupla honra para a sua vida. É dentro desta palavra que nós estamos aprendendo com este jovem que não se rebelou, mas ele foi aprender lá fora o que é ser um guerreiro de Deus, cheio da presença. Mas no momento certo Deus olhou e diz: agora vai se haver um levante, o inimigo vai vir para cima deles, mas eu já levei aquele moço para ser ali capacitado, e ele vai voltar para o lugar da desonra com muita honra. Ele saiu de cabeça baixa, agora ele vem de cabeça erguida, levado como juiz naquelas terras. E ele diz: eu vou, agora eu vou, é a tua palavra, aleluia. E os anciões, naquela época a palavra valia tudo, falava-se uma palavra, batia o anel, estava selado, aleluia. Aqueles homens olharam ali para Jefité e disse: perante o Senhor, conforme a nossa palavra, assim te sucederá na tua vida se fores conosco. Não está escrito, irmãos, aqui na palavra, mas eu acredito que os irmãos de Jefité se arrependeram e ali no caminho falaram: ô Jefité, nós erramos com você, te expulsamos, falamos que você não ia ter nem herança, mas agora pode pegar tudo para você, porque agora a terra foi tudo entregue na mão dele, agora é tudo teu, você que vai dominar, você que vai mandar.
Mas vamos lá, pelo amor de Deus, nos guiar, porque quando você lançar a carta para o rei de Amon, alguma coisa vai acontecer. Porque eu quero dizer que quando a autoridade espiritual manda o recado para alguém, existe um peso, existe uma diferença. Porque aquele povo de Gileade, eles estavam desestruturados, eles já não tinham para quem correr atrás. O homem que seria levantado ali como homem de guerra, como a Bíblia aqui desde o início diz, homem valente e valoroso, eles colocaram para fora. Mas tiveram que buscar, tiveram que trazer de volta. E a Bíblia aqui relata que Jefité, então, ele volta para suas terras de Gileade. Acredito que ali havia uma alegria dentro da vida daqueles homens que foram buscar ele. Aí disse: olha, Jefité, agora você está nas terras, agora é tudo com você. Eles saíram de cena e Jefité: deixa comigo que agora eu entro. Deixa comigo que agora eu vou diante da direção de Deus. Quem está na direção de Deus, tudo que é por direção de Deus, com certeza algo vai acontecer ao teu favor. Não podemos fazer de acordo com a força do braço nem da mão, mas nós temos que invocar o poder de Deus para nossas vidas. Eu não sei de que maneira você adentrou a casa do Senhor esta noite. Talvez você nem aqui era para estar, mas você veio. O que a palavra está dizendo: olha, tenha fé, não importa quem te rejeitou, quem te jogou para fora, quem falou algo para a tua vida, não importa quem te humilhou, quem te massacrou, o que importa é você na presença de Deus, porque Ele vai te exaltar. Jefité, ele chega então e já logo manda uma carta para o rei dos Amonitas. E nesta carta está dizendo: ó rei, o que tenho eu contigo? Olha só que ousadia, que espírito de liderança. O homem acaba de chegar e já com autoridade manda a carta para o rei: ó, que tenho eu contigo que quer lutar contra Israel. Jefité então manda a carta aos mensageiros, os mensageiros vai e entrega então a carta para o rei lá dos Amonitas, o inimigo que estava se levantando, o inimigo que estava querendo causar destruição, o inimigo que estava querendo roubar as terras. Ninguém vai roubar o que é herança sua. Ninguém vai tirar as tuas terras, herança que Deus te deu. Porque se Ele te deu, é teu. O inimigo pode até se levantar e dizer: eu vou tomar. E Deus está dizendo na palavra: não vai. É herança, eu dei, aleluia. Ninguém vai tomar, se levantar o braço forte, vai agir, aleluia. Mas ninguém vai arrancar aquilo que é teu, Deus te deu, ninguém tira. Ah, mas o inimigo está vindo aí, ele está vindo aí, mas aleluia, o escudo forte, a torre forte também vem vindo aí. Quem é? O Senhor dos exércitos vai vir para te defender. O Deus de Israel vai vir para te justificar. O Deus vivo vai vir para te honrar. E o rei, ele não escutou nada. O rei dos Amonitas diz assim: olha, vieram os mensageiros aí, e aquele tal de Jefité, guerreiro, homem poderoso, mandou o recado, mas ele tapa os ouvidos e diz: não, nós vamos para cima. Porque quando o povo do Egito, que saiu do Egito, levou tudo lá atrás, trouxe lá de trás, de quando o povo saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, vocês roubaram as terras de Moabe, de Esdom, vocês se apoderaram dela e agora nós viemos para tomar. Jefité novamente manda outra carta através de mensageiros ao rei, dizendo: ninguém roubou nada.
ninguém tirou nada de ninguém. Simplesmente o povo de Israel, tirado do Egito, atravessou o Mar Vermelho e atravessava de terras em terras, porque tinha uma promessa de entrar em Jericó. Mas todas as vezes que tentávamos atravessar mediante as terras, éramos impedidos por Moabita, por Amobita, nós éramos impedidos por Filisteu, não tinha como passar. Aí o Senhor, que é grande, entrava na guerra e nos dava terra. Não adianta guerrear com o povo de Deus, não adianta querer impedir aquilo que Deus tem de promessa na tua vida. Muitos entram como embaraço, entram na frente como ponte, entram na frente como barreira, mas tem que cair por terra, não adianta, aleluia. Aí Jefité já começou a ser um pouco mais grosso com o rei. Diz: olha, ninguém roubou nada, é o Deus vivo que nos deu. Ninguém roubou nada. Vocês que causaram impedimento, vocês que colocaram barreiras para que não pudéssemos passar. Porém, todas as vezes que uma barreira era levantada, Deus dava o inimigo na mão do povo de Israel e dizia: toma posse de tudo, toma posse de tudo. O inimigo vem querer roubar, tu quer roubar o que é teu, daqui a pouco Deus vai falar: toma posse do que é dele também, pega tudo para você. Deus é assim, ninguém entende, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E Jefité tentando, mandou várias vezes mensageiro: ó, não quero entrar em guerra, porque eu sei quem vai comigo na guerra, está entendendo? Muitas vezes eu não quero entrar em guerra, porque sabe quem vai com nós na guerra. Aleluia! E a gente vai apaziguando, porque o Espírito manso está na nossa vida. O Espírito apaziguador age dentro de nós, a mansidão age, porque às vezes a gente aguenta cada coisa calado, sim ou não? Porque tem o Espírito de Deus, sim ou não? Engole de travessado. E Jefité tentando de todo jeito: olha, eu não quero, porque eu sei que a terra que eu fui, aonde Deus me levou, eu sei o que aprendi. E eu sei que o Deus que está comigo não perde guerra. O Deus que está conosco não perde guerra, não perde batalha. E uma coisa nós podemos entender dentro desta palavra: nesta peleja não tereis que pelejar. Eu creio que o Senhor está pelejando na vida, aleluia, de muitos que estão aqui crendo na palavra. Aleluia, não é pela força do teu braço, não é pela força da tua mão, mas é por intermédio da oração, é por intermédio da busca, é por intermédio da tua fidelidade com Deus. Porque uma coisa que Deus gosta é fidelidade. Jefité foi fiel, aleluia. Ele foi mandado para fora, mas ele permaneceu na presença do Senhor. A Bíblia diz que o rei lá dos Amonitas não se importou nem um pouco. Falou: não estou dando nem um pouco de ouvido para esse tal aí de Jefité, desse juiz que agora julga as terras de Gileade. Eu não quero nem saber. Aí os mensageiros vêm e traz para Jefité: olha, o rei diz que ele não está nem aí, ele não deu ouvido às tuas mensagens. Sabe o que acontece? Jefité diz: ele não quis, eu tentei. Quantas vezes nós tentamos com tanta gente, né? Tenta daqui, tenta dali, oportunidade aqui, oportunidade ali. Chega um momento que, ó, quem sabia que até Deus rejeita? Quem sabia? Rejeita. Vamos pegar um exemplo forte dentro das Escrituras, que é Samuel com dó de Saul. O que Deus fala então para Samuel? O que você está tendo tanta dó daquele que eu já até rejeitei? Para mim não serve mais. Deus rejeita. Que há tanta oportunidade e a pessoa não acata as oportunidades recebidas por Deus. E as oportunidades chegam um dia que ela se acaba. Deus dá chance e oportunidade porque Ele é misericordioso e bondoso, mas chega um momento que
o facão passa, não tem jeito, não obedece. É quando Deus diz dentro das Escrituras: o melhor é obedecer do que sacrificar. E muitas pessoas vão só sacrificando. Obediência nada. Eu me revolto mesmo. Porque eu xingo mesmo. Porque eu falo palavrão mesmo. Vai falando bastante. Porque eu não estou nem aí. Já fiz tanta coisa, nada aconteceu. De repente você está na última chance, no último gole, no último minuto. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que obedecer à voz de Deus. A palavra diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos vivendo o tempo, nunca foi tempo de brincar, mas o tempo que nós estamos vivendo, muito menos. Muitos brincando de crente, e o diabo não brincando de ser diabo, só que ceifa, só que leva. Eu assisti um vídeo outro dia, eu fiquei, muitos dos meninos não estão aí, falaram: é o vídeo, assisti um vídeo, né? Mas eu assisti. Que da boca de um diabo mesmo, de um demônio, ele dava risada e o pastor perguntou: que está rindo? Porque tem 2 subindo e 500 descendo. Misericórdia, assustador. Quer dizer que é muito pouco que sobe e muitos que descem. E ainda há pessoas que indagam: será que o inferno existe mesmo? Perguntaram um dia para mim na rua, num posto de gasolina e numa bomba. Eu falei: eu não quero nem saber. Uma coisa eu quero saber, é subir para o céu. Porque eu não quero saber se tem um inferno e descer nele para conhecer ele. Agora, se você quiser descer lá, é só continuar nas práticas. E aí a gente vai entender que a nossa vida tem que ser totalmente entregue nas mãos de Deus, em obediência. E quando vem a notícia para ele dizendo que o rei não se importou, a palavra de Deus é automática, diz que o Espírito de Deus se apodera de Jefité. Fez ele atravessar do outro lado e colocou ele diante dos Moabitas, junto com a sua tropa. A Bíblia diz que não teve tempo nenhum deles se organizarem para nada, porque o próprio Deus, o próprio Senhor, entrega então todos os Moabitas nas mãos de Jefité. E quando entrega nas mãos de Jefité, a Bíblia você pode ler, ela diz para mim, para você, que grande foi o massacre. Aí sabe o que aconteceu? Deus diz: agora toma terras para vocês. Está vendo? Não adianta querer brincar com aquele que teme ser do Senhor. Nós vamos aí tomar as suas terras. Deus se apodera pelo Espírito de Deus a vida daquele guerreiro e diz: não, vai lá que eu vou colocar o inimigo nas tuas mãos. Você está entendendo? Deus está dizendo dentro da palavra: não se assuste, não se apavore, fica no Senhor. O Espírito de Deus está tomando vida de pessoas, aleluia, e que você vai entrar até mesmo na terra, no meio dos inimigos. Deus vai entregar todos nas tuas mãos e vai lhe dar vitória, e eles vão ver que com Deus não se brinca, com o povo de Deus não se brinca, como aqueles que temem o Senhor não brinca, porque não está brincando com fogo. A Bíblia diz que ele foi vitorioso e ele voltou para casa com a vitória nas mãos. Eu creio que você vai voltar para sua casa com a vitória nas suas mãos. Eu creio que você veio aqui para adorar o Senhor, mas eu creio também que cada um de nós tem uma necessidade de urgência na nossa vida, que nós já estamos falando para Deus: Senhor, eu não aguento mais, não está dando, não está suportando, aleluia, e Deus há de entregar algo na sua vida, porque você entrou aqui nesta noite para adorar, você entrou aqui nesta noite para glorificar o Senhor, e eu acredito que você vai levar para a tua casa algo que te preocupa, algo que está te machucando, algo que está te fazendo chorar.
Ele é fiel. Ele tomou então sobre as suas mãos e volta para casa, honrado. Agora já não é mais o irmão deserdado, agora é o irmão dono das terras, porque as terras foram entregues para ele. Ele saiu pobre com uma trouxinha na mão e voltou, aleluia, com a coroa de glória, porque Deus trouxe a exaltação na vida dele. Acredito que entre os irmãos, aqui a palavra não fala, mas eles questionavam o outro. Você viu o que virou o nosso irmão? De primeiro não queria nem saber, agora o irmão é juiz. É ele que julga todas as causas aqui. Nossa, que privilégio de ter um irmão abençoado assim. Foi coroado, porque Deus não abandona um filho seu. Já foi falado, eu torno a falar. Pode uma mãe abandonar o filho que amamentou, mas Deus jamais te abandonará, porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus ultrapassa todas as coisas, e é assim que nós temos de ter a nossa vida, com amor e fidelidade àquele que nos chamou para um grande propósito. Aleluia! Eu glorifico você também, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus.